Olá, olá! Oi. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Sexaria. Olá. Estamos agora no nosso segundo episódio, né? Sim, ainda no comecinho. Aqui Vamos com lá. essas mulheres potentes mais uma vez. Então, como estamos no nosso segundo episódio, eu vou rapidamente apresentar a Sexaria e como é e como funciona. A Sexaria é um lugar de troca, de acolhimento e de diversão. Um espaço multidisciplinar criado especialmente para ressignificar o prazer em toda a sua essencialidade. É idealizado por Yara Cavalcante, que é psicóloga. Yara. Ilza de Oliveira, nossa fisioterapeuta. Olá. Miúcha Zucchi, médica ginecologista. Oi. E Cat Mariano, eu, psicóloga. Todas nós somos sexólogas, feministas, humanistas e sonhadoras. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre orgasmo. Existem muitos tabus, muitos mitos, hoje tem muitas referências na mídia, no Instagram, em vários lugares, falando sobre o orgasmo, principalmente sobre a necessidade de ter um orgasmo, Sim. sobre a necessidade de colocar isso para fora, e não necessariamente, né? Estamos aqui para desmistificar múltiplos. tudo isso, falar de orgasmo múltiplo, de orgasmo, a diferença que muita gente ainda olha como um mito isso, né, sobre o orgasmo clitoridiano e orgasmo vaginal. Então, vamos falar sobre orgasmo. Sim. E começamos como? Com histórias hoje? Então, nos nossos episódios, nós temos sempre a nossa história que se chama Se Pode Eu Conto. É um quadro dentro do nosso podcast que fala sobre a história, que a gente sempre diz que é uma história misteriosa e que pode ser de qualquer pessoa, né? Pode ser nossa, inclusive, pode ser de qualquer um de nós, pode ser minha, pode ser sua, pode ser dela, dele, de quem quer que seja, mas estamos aqui para contar pessoa. as histórias para vocês, que tem a ver sempre com o nosso episódio. Inclusive, a gente aproveita e deixa essa dica, que no nosso Instagram, @sex.aria, nós recebemos histórias de vocês, histórias em geral inusitadas, histórias que dizem respeito um pouco a alguma questão sexual. A gente espera a história de vocês para contar aqui no nosso podcast. E hoje quem vai começar contando a história é a nossa queridíssima Yara. E hoje eu vou contar a história da Marcela, 45 anos, engenheira de São Paulo. Desde pequena, sempre tive uma conexão forte com o meu próprio corpo. Enquanto minhas amigas compartilhavam dúvidas e inseguranças, eu guardava um segredo. Não tive nenhum problema para chegar ao orgasmo. Na verdade, parecia que meu corpo sempre soube o caminho do prazer. Lembro que ainda na infância sentia sensações muito agradáveis ao tocar o meu corpo, mesmo sem entender o que aquilo significava. Eram pequenos arrepios, um calor gostoso percorrendo a minha pele. Quando meu primeiro orgasmo aconteceu, foi impossível não reconhecer. Uma explosão de sensações tomou conta de mim, junto com uma vontade louca de rir e chorar ao mesmo tempo. Um êxtase que me deixou completamente relaxada. Com o tempo, fui percebendo que o prazer não estava restrito a um único tipo ou ponto do meu corpo. Aprendi que posso sentir sensações intensas de maneira inesperada. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquele salão de beleza. Era uma tarde comum. Sentei-me na cadeira, fechei meus olhos e deixei que as mãos da cabeleireira corressem pelo meu couro cabeludo. Em uma massagem bem tranquila. De repente, senti algo muito diferente. Um calor forte tomou conta da minha pelve e do meu ventre e foi descendo para a região pélvica sem que houvesse qualquer tipo de toque. Meu coração disparou. Será que alguém percebeu? Tentei me controlar, focar em outra coisa, mas era impossível. O orgasmo veio avassalador, silencioso e só meu. Meu corpo permaneceu imóvel, enquanto por dentro tudo era pura intensidade. Quando abri os olhos, tudo ao meu redor continuava igual. A cabeleireira seguia com seu trabalho, sem imaginar o que tinha acabado de acontecer. Paguei pelo serviço e saí sem olhar para trás. Eu estava em choque. O que foi isso? Pensei, o que?
Será que as mulheres sentem a mesma coisa? Que loucura! Nos dias seguintes, refleti sobre aquela experiência e veio uma sensação de culpa, mas ao mesmo tempo pensei, não tinha feito nada de errado. Com o passar dos anos, fui entendendo que o prazer não segue regras fixas. Ele não precisa de um roteiro e nem de um toque direto. Meu corpo é um universo sensível, capaz de reagir de formas que nunca tinha imaginado. E assim segui minha vida com esse novo segredo. A certeza de que o orgasmo pode surgir de onde a gente menos espera. Como um presente do meu próprio corpo, um mistério delicioso que só eu conheço. Gente, que maravilhosa, hein? História linda, linda, linda. Depois a gente tem que deixar claro que isso é para poucas. É emocionante de ler. Não, É emocionante. Nossa, mas era não é o mais maravilhosa comum, essa isso a gente tem que deixar claro também. Não é o mais comum, né? Sim. Um orgasmo sensorial, não? Sim. Exato. Mental. E ela ainda falou assim, poxa, mas eu não tive nenhum estímulo. Mas ela teve. Teve. Uma Estímulo massagem do mental. cabelo, a mente dela, Sim. né? Ela se conhece, ela conhece o próprio corpo. Que a maioria das pessoas talvez não, né? Nossa, que história E linda. existe sim essa questão de ter o orgasmo. Vou até fazer em forma de pergunta. Existe essa questão de ter o orgasmo sem nenhum toque, mesmo que Marcela não estivesse sendo estimulada no couro cabeludo? Existe. Sim. Muito. Sonhos eróticos, por exemplo? Existe, inclusive, orgasmo dormindo. Dormindo, exato. Dormindo. Exato. Exato. Então a pessoa Homens não e mulheres se toca, também, né? A pessoa não tem nenhum toque, não faz nenhum toque, e ela pode acordar tendo um orgasmo. Sem Sim. continuar não se tocando, ela pode acordar tendo um orgasmo. O que prova, né? Que o nosso cérebro, tudo acontece nele, né, Cat? Não, é o órgão sexual mais importante, vocês não acham? Exato, exato. Eu repito isso sempre para os alunos, E eu para os sempre pacientes. digo também que o orgasmo, além de ser uma sensação física e de ter uma resposta fisiológica, é, além de tudo, um sentimento. Né? Sim. É uma sensação. Tem uma presença que não depende só de um estímulo fisiológico. Sim. Total. Que lindo, né, gente? Sim. muito lindo. Mas assim, vamos deixar as ouvintes tranquilas também, Exato. porque se isso não acontece com você, não ache estranho, assim, é muito pouco comum isso acontecer, porque na verdade qual é, assim, o nosso cérebro é o principal órgão sexual, mas com estímulo direto, qual é o nosso principal, cadê, onde é que está? Olha lá. O órgão erógeno é o clitóris. Que bonitinho. Então, na verdade, a maior parte das mulheres nem orgasmo só com penetração Deixa eu pegar conseguem ter. E talvez Podem- até por falta de conhecimento mesmo da sua própria anatomia, Sim. de como ela funciona, né? Vamos fazer bem rapidinho aqui uma aulinha. Então, aqui está o clitóris, aquele que a gente vê da parte externa da nossa vulva. Aqui atrás está toda a parte interna do clitóris. Olha como o clitóris é grande. Tudo bem que esse daqui não está em tamanho real, mas esse aqui está. A gente só vê a ponta do iceberg. Então, a gente só vê a pontinha do iceberg, exatamente. Esse estímulo, fazendo o estímulo efetivamente aqui, como a gente sempre diz, né, o clitóris tem mais de 10 mil terminações nervosas. Então, para ter uma comparação, o pênis tem 4 mil terminações nervosas. Então, é uma diferença bastante grande, por isso que o clitóris é super sensível e é sensível também a todos aí esses brinquedinhos eróticos, né, que a gente sempre fala e a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, o importante é que aqui, nesse canal, né, que vamos pensar que aqui está a entrada da vagina, né? Então, aqui, por esse canal, também há as terminações nervosas do clitóris que podem favorecer com que a pessoa que tem uma vulva e vagina, ela possa sentir orgasmo, possa ter o disparo do orgasmo, possa sentir prazer através da penetração ou não. Então, colaborem aí. O que você acha, Miúcha? Eu acho que o clitóris, na verdade, o clitóris é o único órgão que é feito só para o prazer. Nenhum homem tem nada parecido, porque na glande do homem também tem a saída da uretra, do xixi e do líquido ejaculatório. Na mulher, não. O clitóris é apenas para dar prazer. E se a gente for pensar em terminações nervosas, tem mais da metade das terminações nervosas com um espaço muito menor. Então, é tão sensível que algumas mulheres não conseguem nem um estímulo direto. A gente precisa de um estímulo
pode ser lateral também, de tão sensível que é. Quer falar mais? Aqui, ó. Então, vamos pensar que esse daqui é um brinquedo erótico, né? Então, esse estímulo pode ser feito desta forma, né? Gente, aula de masturbação. Vocês não imaginavam que iam ouvir um podcast e iam ter uma aula de... Pequenos e grandes. Aula de siririca. Não, quase os nomes pra isso. Né? Siririca, masturbação, o que mais? Punheta. Na mulher também, né? Mulher também. Para quem não está nos assistindo, então, para quem só está ouvindo, então o clitóris, né, quando estimulado, nós temos aqui um brinquedo erótico na mão, então pode ser estimulado diretamente, mas também pode ser estimulado nos lábios maiores e nos lábios menores, né, então pode ser estimulado na entrada do canal da vagina, pode ser colocado dentro da vagina, então qualquer 3 estimulação... mais ou menos da parede anterior, que seria o que se acreditava que era ponto G, mas nada mais é que o próprio clitóris. Que está mais ou menos a 3 centímetros, essa região aqui. Onde ele aparece aqui. E é isso. Então vamos lá, a pergunta que não quer calar, porque nós recebemos algumas perguntas e uma delas é: tem diferença entre orgasmo clitoridiano e vaginal? É verdade que o segundo tende a ser mais forte? Na verdade, orgasmo é orgasmo. Independente da Não onde, existe tipo de orgasmo. Orgasmo é orgasmo. O que existem são diferentes estímulos para chegar ao orgasmo. Como e aí vamos lá dar... Né? Como a gente falou, né? O sensorial, né? Sim. Mental. O mental, exatamente. Tem né? descrição de... Inclusive, só ouvir um conto erótico ou a ASMR chegar ao orgasmo pelos pensamentos mesmo. Sim, exato. E tem muitas mulheres que falam, mas eu não tenho orgasmo com penetração. De repente, ela não se conhece. E aí, ela não sabe o tamanho, o que pode promover esse orgasmo para ela, né? Então, não tem diferença. Orgasmo é orgasmo. Vai ter a diferença, talvez, dela se perceber. Sim. E chegar no momento... Ou entender que com penetração ela não vai ter orgasmo mesmo, sozinho. Com penetração, mais algum estímulo no clitóris, que pode ser apenas com toque no próprio corpo, ou com estímulo direto no clitóris. Pensando em termos de porcentagem, 75% das pessoas que têm vulva e vagina, né, e clitóris, 75% dessas pessoas têm orgasmo apenas com o estímulo do clitóris. Então, é o que as meninas acabaram de falar. Existe sim uma estimulação, existe uma estimulação que pode ser bem central no clitóris, e existe, por exemplo, a estimulação que pode ser no cabelo, que pode ser através da massagem, na cervical, onde quer que seja. Mas pensando nesse sentido, entre orgasmo clitoridiano e vaginal, lembrando que a gente não diferencia, a gente enquanto sexólogo não diferencia orgasmo vaginal e clitoridiano. Orgasmo é orgasmo sempre, não importa de onde ele vai ter o dispare, né? Então, pensando um pouco nessa diferença que não há, embora a partir de onde sai o estímulo, 75% das pessoas têm orgasmo com a estimulação do clitóris. Sim. E não tem diferenciação entre sensação. O que acontece, aí eu quero saber se vocês concordam, o que eu entendo que acontece é que tem momentos em que a gente está mais suscetível, está mais conectada com o nosso corpo, que a gente está mais entregue para aquele toque, que seja o nosso, seja do outro, da outra. Então, o momento em que a gente está é que, para mim, diferencia a intensidade do orgasmo e não o estímulo efetivamente. Perfeito. Eu acho que assim, o tempo de estímulo antes, o quanto você está excitada antes também. Exato. Da sua entrega, né? Quanto mais estímulos, quanto maior o tempo de estímulo também antes, eu acho que o orgasmo talvez seja, porque isso tudo é subjetivo, especulação, né? Não tem comprovação com... E o próprio estímulo da fantasia, né? Que pode acontecer antes, que pode, né? A gente vai fazendo com que os nossos pensamentos se voltem a isso, né? Tem uma máxima que eu gosto muito, eu não sei se vocês vão concordar ou não, assim, quanto mais a gente tem orgasmos, mais o nosso corpo, ele fica preparado para ter mais, né? E claro, o contrário também, né? Então, é um ciclo vicioso. Para mais e para menos. Né? Se não tem relação, não tem vontade, e vai menos. Se tem relação, tem Quanto orgasmo. mais usa, e é legal, e assim vai querendo mais. Claro que tem muitos tabus e mitos, né? Crenças envolvendo e que algumas pessoas acabam se limitando, né? A essa... Crenças limitantes. Exatamente, né? Mas...
E o orgasmo anal, é possível? A gente não falou ainda dele. Super. Não Super importa Porque qual tem algumas estímulo. mulheres que Não importa acham que o orgasmo anal, o sexo anal é apenas para satisfazer uma vontade de um Do parceiro, parceiro, da no parceria. caso, num parceiro homem, né, numa relação heterossexual. E não é bem assim, né? Então, primeiro que a prática sexual não tem nada a ver com orientação sexual. Uhum. E o estímulo tá lá para qualquer um, seja para o homem homossexual, seja para a mulher heterossexual, ou para o homem heterossexual também. Também. Afinal de contas, temos pra muitas poucos, terminações. pra poucos corajosos. Né? E até porque o clitóris também passa por essa região, né? Sim. Mas eu acho que também tem muita crença e tabu, né? O que a gente vê muito no consultório, às vezes de algumas mulheres, é com relação à prática do sexo anal como um tabu muito grande, né? De que a pessoa fica muito distante desse lugar, né? Sim. E aí não relaxa, e não se permite, né? E aí acaba perdendo também esse estímulo, Sim. né? Como se fosse uma região proibida e que pode ser suja, super prazerosa. E suja também, né? Só antes da gente parar, terminar esse pedaço, acho que é importante falar que o sexo anal pode ser muito prazeroso, desde que a pessoa se permita e se sinta confortável. Sim. E com preparo, tem toda uma preparação. É isso que eu ia falar, com preparo. Sexo anal. Sempre com preservativo, independente da relação, independente se usou PrEP ou não, é importante usar sempre preservativo e sempre lubrificante íntimo, afinal não tem lubrificação natural. Sim. E depois a gente pode falar mais sobre isso. Sim, sim. Você está assistindo ao Sexaria. Volta já. Bom dia para quem é do dia! Boa tarde para quem é da tarde! E boa noite para quem é de boa noite! Para você, dona de casa! Oi! Pro maridão! Hã? Pro garotão! Pra garotona! Oi! E até pro bebê. Já! Confiram nossa programação nos canais 8 da fibra ótica na Vivo TV e 9 da NET Claro. E você que está aí no computador com preguiça de ligar a TV, temos a nossa programação em tempo real no site www.tvaberta.tv.br. E você que não sai do Facebook... Oi! Pensou que ia escapar, né? Pode acompanhar a programação ao vivo, além de poder participar acessando @TVAbertaSP. Nos siga também no Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Assim você pode ficar por dentro de todas as nossas novidades. TV Aberta São Paulo, todos uma família. Continue assistindo ao Sexaria. Vamos falar agora de uma coisa que talvez não seja tão legal, mas acho super importante em termos de educação em sexualidade. O que seria uma disfunção sexual, né? Então, quais seriam as disfunções que o orgasmo pode aparecer aí como sendo um fator, né? Ou aparecimento, ou não aparecimento, ou a falta de, talvez situacional, né? Então, aquela situação em que consigo ter orgasmo de uma forma, não consigo ter de outra. E quais são as causas mais comuns? Então, primeiro vamos falar sobre o que é o transtorno do orgasmo. Primeiro, tem que estar acontecendo há mais de 6 meses, tem que causar um sofrimento para a pessoa, porque se isso não causa sofrimento, não é uma disfunção. Tem que, o que mais? Acontecer em mais da metade das vezes. E pode ser situacional, dependendo de alguma situação. Por exemplo, eu tenho um orgasmo me masturbando sozinha, mas não tenho com a parceria. Ou pode ser primária ou secundária também.
De repente nunca teve na vida, ou teve a partir de algum momento, passou a não ter. E a gente tem que investigar as causas. Porque esse momento, uns 6 meses, né, para avaliar. Sim. Não dá para ser assim. Pelo menos 6 meses, porque pode... hoje, amanhã ou depois, não quer dizer que seja. Sim. Eu tenho duas dúvidas, né? Eu vou falar até um pouco do que aconteceu comigo. Eu tive 2 episódios. Um com uma dor, uma cefaleia muito forte após o orgasmo. E que, assim, eu tive 4 episódios, né? Durante um ano. Ao ponto de ir para o hospital, chegar a ficar internada. De tamanha era a dor de cabeça. É considerado disfunção? Não. É um problema, é uma cefaleia pós-orgasmo que tem que ser investigada. Isso, inclusive, pode acontecer com qualquer atividade física, cefaleia pós-atividade física. Isso é um problema neurológico e não sexual. Isso a gente tem que também diferenciar. Não seria um transtorno do orgasmo, apesar do orgasmo ter desencadeado algum problema. Tempo. Como? Pelo tempo, não, né? Nesse caso. No meu caso... Mas só de você ter tido uma coisa muito importante, valeria a pena uma investigação, um neurologista, alguma investigação. Mas não seria um transtorno, né, do orgasmo, sim. Fiz todos os exames neurológicos, nenhum. Tudo normal. Tudo normal, E depois, da mesma forma que veio, foi embora e nunca mais tive. E a outra é a dor do orgasmo, né? Após o orgasmo na região... pélvica, né? Assim, uma dor muito intensa também. Às vezes, eu cheguei ao ponto do ginecologista que me acompanhava na época, de me dar tramal, e assim, eu tinha orgasmo e tinha que tomar o tramal. De muita dor, assim, a dor era insuportável. Uma cólica mesmo. E aí fiquei um tempo segurando. Então, assim, eu tinha tanto medo de ter e eu retinha para não ter a dor. Também não é normal. É normal um pouco de cólica, até porque o útero contrai no momento do orgasmo, para levar, inclusive, o óvulo para o espermatozoide, né, e vice-versa também. Mas uma dor muito forte nunca é normal. Assim como uma cólica muito forte nunca é normal. Existem várias causas, inclusive endometriose, e tem sempre que ser investigada. Não é normal. É interessante isso que você falou sobre a questão do orgasmo, da dor, né, de cabeça, cefaleia pós-orgástica. Existe também aquele transtorno que é da excitação, que a pessoa tem uma excitação e um orgasmo sem ter nenhum toque, que também é uma questão neurológica importante, né, que algumas pessoas, eu já vi memes na internet, então acho que é tão bacana a gente respeitar, né, quando se trata de um transtorno, de uma doença. Sim. E que a pessoa, ela não, óbvio, né, tirando aquela história que a gente estava falando sobre não precisar se tocar para ter um orgasmo, a pessoa às vezes está numa situação super, por exemplo, está aqui gravando podcast, ela tem um orgasmo, 2, 3, sem fazer absolutamente nada. Isso também é uma questão neurológica que tem que ser investigada com o neurologista. Existem tratamentos aí para isso, né? Uma outra coisa que eu queria falar, que a Milcha falou, que eu acho que é bacana, quando a gente fala sobre a disfunção, né, essa questão que você trouxe, então a pessoa tem que apresentar e tem que trazer um sofrimento clinicamente significativo. Sim. Por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas, aí voltando à história que eu tinha falado lá no começo do podcast, então temos que ter orgasmo, a tal da ditadura do orgasmo, como a gente costuma dizer, né? Que não tem que nada, né? E se eu não tenho vontade, se eu não quero? Não tem que nada. Não tem que nada, exato. Então, assim, se me traz um sofrimento, então eu vou investigar as causas do fato de eu não ter orgasmo. Se não me traz, tá tudo bem. Né? Então, exatamente. Até porque muitas pessoas estão no caminho da assexualidade. Alguns são estritos, não têm vontade nunca, e tudo bem também. E outros estão no caminho, né? Tem um guarda-chuva muito grande. Alguns têm vontade às vezes, outros não. Gostam muito de alguém. E aí vai junto. Se tem menos vontade, pode ter menos orgasmo, e se não traz sofrimento, está tudo bem. E que não tem que ter esse ideal, né? Que tem que ter um orgasmo. Sei. A gente é livre. É bom, né? É bom. Quando tem maravilhoso. Orgasmo, e fazer você vai querer ter mais relações depois. Sim, então, para quem não é assexual, o ter orgasmo é um fator preditivo, que a gente fala, é um fator muito importante para
ter vontade de ter outras relações. Sim, e que a pessoa, assim, ela vai conseguir ter, né? Não quer dizer que não é porque não tem que nunca vai ter. Sim. Então, assim, é legal desconstruir isso também, né? Aliás, se não teve é porque não se conhece o suficiente, porque todo mundo pode ter orgasmo. Lembram de uma música, Sou Frígida, Frígida? Beth Frígida? Então, assim, é porque assim, quando eu era criança, criança não, adolescente, era uma questão, será que a pessoa é frígida? Tinha uma questão nesse sentido. E não existe, gente, ninguém é frígido. Simplesmente não tiveram o estímulo adequado. Não se conhece o suficiente. Até pensando um pouco, né, que você falou sobre a sexualidade, também existe uma dúvida muito grande sobre, essa pessoa é frígida, essa pessoa não tem desejo, existe sempre uma referência, é assexual. É importante isso são parênteses, tá? É importante a gente lembrar que a sexualidade é sempre autorreferida. Qualquer orientação sexual. Então, não sou eu que vou dizer, ela é lésbica, ela é assexual. É sempre autorreferida. É como eu me vejo. Então, assim, não tenho orgasmo, não tenho relação sexual. E não tô afim, eu tô bem assim. Eu sou assexual? Não sei, se eu achar que sou, sim. Se eu não achar que sou, tá tudo bem. E aí, fechando parênteses e voltando ao que vocês estão falando sobre essa questão dos benefícios até, né, do orgasmo. Então, é claro, ter orgasmo é bom, mas também é uma questão de quero ou não quero. Sim. Quero mexer com isso agora ou não, né? Quero fazer algum estímulo ou não. Vamos falar sobre os benefícios do orgasmo? Porque tem sim, né? Benefícios. Muitos. Então, vamos falar sobre os benefícios do orgasmo? Então, bora lá. Primeira coisa, né? Vou puxar. Gente. Assim, sem contar, né? Sou suspeita. Até porque, né? E vou puxar um pouquinho também a sardinha para o meu lado, né? O quanto de benefício tem na saúde mental. Muito. Né? Sim. Um relaxamento, né? O quanto a gente, de fato, uma atividade né? física também, É uma né? atividade física, com certeza, né? Melhora a pele, né? Eu acho que sim, né? Melhora o humor, melhora a relação romântica, a intimidade. Lógico, isso se é uma relação legal, se é uma relação sexual legal, independente de ter orgasmo ou não. Melhora o tônus muscular. Sim. Tônus muscular. Melhora Pode diminuir dor. Pode diminuir crônica, dor. já que libera endorfinas. E promover um relaxamento, né? Sim. Bem Exato. intenso. Tem uma ação parecida com a medicação antidepressiva, né? Que é bacana a gente também lembrar que os hormônios que liberam no orgasmo, eles trazem uma sensação de bem-estar, de relaxamento e de tranquilidade, sei lá, se a gente pode falar assim, né? Melhora sono. Melhora o sono. Melhor do que ler um livro. Antes de dormir. Antes de dormir, nada melhor que um orgasmo para relaxar, né? Ter uma boa noite de sono. Ou quando acorda. Ou quando acorda para ter disposição. Benefício comprovado, hein, gente? Olha, pode beneficiar ainda a saúde cardiovascular, além de promover a dilatação dos vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Maior relaxamento muscular, que já falamos, né? Melhora do sistema imunológico. Sim, porque você está bem fisicamente e emocionalmente, melhora. E uma coisa interessante, essa questão do sistema vascular, uma coisa interfere com a outra, porque no homem, por exemplo, a disfunção erétil, uma causa importante a falta de vascular. Então, a atividade física, por exemplo, seria um tratamento para disfunção erétil. Ou seja, tem descartando muitos causas orgânicas, né? Que às vezes, Sim. só para o pessoal entendendo, né? Que vai fazer atividade física, que vai... Sim. Não, quem faz, aí voltando, do mesmo jeito que o sexo pode melhorar o humor e o bem-estar, a atividade física também. Inclusive diminuindo o risco de um monte de problemas e doenças. Aí fica para um outro episódio, porque é muita coisa. Ô Mi, você que trabalha com infertilidade, parece ter uma questão também das contrações que ocorrem durante o orgasmo, também pode, assim, não é que resolve, mas pode colaborar para a fertilidade, ou não? A gente sabe que tem as contrações e provavelmente é para levar um caminho ao outro, mas não tem nenhuma comprovação que quem tem orgasmo possa ter mais infertilidade ou que o orgasmo seria tratamento para alguém com. Então, não tem essa relação direta, pelo menos não comprovado. Apesar da gente pensar da contração ser provavelmente por isso.
Então, ainda como facilitadores ou benefícios do orgasmo, né, nós temos essa questão da comunicação aberta com a parceria, com a Sim. pessoa que a gente tem a troca sexual, está transando naquele Sim. momento, ou se é uma parceria de longa data ou Uma não. boa relação também. Uma boa relação. Mais intimidade. Isso, né? De porque troca, você tá lá né? brigando o dia inteiro, a relação está péssima. Como é que vai ter um bom sexo, um bom orgasmo? Não vai Com ter. certeza, né? Autoconhecimento, Sim. porque promove um autoconhecimento, como eu sempre costumo dizer, né? As pessoas falam, porque ele teve o orgasmo dele, me deixou na mão, né? Então, ou ele não me ajudou a ter meu orgasmo. Tudo bem que a troca com o outro é importante, né? A troca com a parceria é importante, mas o orgasmo é seu, né? Então, eu sempre digo, quem chega no orgasmo somos nós, não é o outro pode até colaborar para que a gente tenha um orgasmo mais satisfatório ou alguma prática que a gente goste mais, né? Sei lá, um sexo oral que pode favorecer, aí, então, através do estímulo do outro. Mas a sensação e a permissão, quem dá somos nós. Isso aí é pra vida, né? A tendência das pessoas é culpar o outro. Mas, na verdade, a gente tem que tomar a responsabilidade pra gente, das nossas vidas. Então, assim, e no sexo a mesma coisa, no orgasmo a mesma coisa. E redução do estresse também, né? Tem comprovações científicas de que tem aí redução do estresse. Sim. E o contrário também. Se você reduz o estresse, você vai ter um sexo melhor. Então, a meditação, a respiração, isso tudo melhora. Terapia. Atividade Sim. física. Atividade física. Melhora o sexo Sim, também. com certeza. Bem, estamos quase encerrando, não? Como passar Sim, rápido, gente? muito. Querem mostrar alguns brinquedinhos agora? O que Vamos. vocês acham? Mas assim, só antes da gente mostrar, eu queria que agora eu vi vários posts, né? Não sei se vocês devem ter visto também. Saiu até uma matéria um jornal da internet sobre a experiência do orgasmo cervical. Desculpa. Orgasmo cervical. Então, é uma coisa que está sendo super falada e que é como se fosse uma novidade, que a gente sabe que não é. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. O que vocês pensam sobre? Na verdade, explicando pelo menos o primeiro termo. Eu acho que, até para os nossos ouvintes entenderem, né? Orgasmo cervical, que tem a ver com a cervical propriamente, né? Mas que tem a ver com o colo do útero, né? O colo do útero. Que é o final do útero que está em contato, o que está na vagina mesmo, em contato com a vagina. E que, assim, algumas pesquisas, eu dei uma olhada em algumas pesquisas, algumas pessoas falando, né? É um orgasmo difícil, porque, né, assim, tem que fazer uma manobra, né, diferenciada ali. A pessoa precisa ter um autoconhecimento muito forte sobre o corpo, até para poder sentir, né, que ou o pênis, ou um brinquedo, ou o dedo, né, na introdução do dedo, que você está tocando o colo do útero, né? E aí esse autoconhecimento que vai propiciando, né? Mas eu acho que isso é um longo caminho ainda a ser percorrido, Sim. né? E lembrando que orgasmo é orgasmo, não Exatamente. importa onde. Não E se importa você não como, sentiu esse não tipo, importa o estímulo. né? Sim, Tá tudo bem. Assim como eu também Tudo nunca bem. senti. Tá Tá tudo certo, gente. Vamos mostrar, então. É que nem as pessoas que estão ouvindo não conseguem muito ver, mas acho que a gente pode falar um pouco sobre os brinquedos eróticos que podem favorecer bastante a pessoa chegar lá, né, no orgasmo. Então, a gente pode falar um pouco. Acho que o primeiro, que é bem bacana e que a Miúcha trouxe, é uma caixinha nova aqui. É lindo, né? Você quer mostrar isso, case. por favor? Então, ele vem com uma case e é um sugador de clitóris. Então, também assim, quando falar é um sugador de clitóris, dá a impressão de que é alguma coisa que vai sugar o clitóris, né? E, na verdade, a maior parte desse aparelho que se chama sugador, ele faz como se fosse um pulsação, ventinho, uma vibraçãozinha pulsação. suave. A pulsação suave, né? Isso. Um Exato. toquezinho assim, como, né? Bem suave mesmo. E é bem delícia. Sim. Além disso, os estimuladores clitorianos, que podem ser de vários tipos, tem os menores, os bullets, que são as balas. E o maior. Esse aqui é um pouquinho maior e aqui uma varinha mágica. Todos eles servem para a mesma coisa, Com a que é o mesma estímulo funcionalidade. externo direto do clitóris. Esse, inclusive, a gente consegue fazer uma massagem corporal para sim. estimular, ó.
Né? Ele parece literalmente um massageador, ó. Pode pôr até na bolsa pode que usar ninguém em vai qualquer lugar, perceber. nas mamas, no períneo, em qualquer lugar. E que não deixa de ser um massageador, né? Com Inclusive, certeza. é um massageador para vários caminhos, Nós inclusive temos- para o clitóris. Inclusive, aí vai a história do vibrador, começou como vendido como massageador. Pois Mas é. aí também Temos fica um com bem uma outra- bonitinho aqui também, né, gente? Sim. Vou ligar, será que aparece? Ele Parece. faz Olha lá. o movimento. boquinha. Olha isso! E também eu queria falar que, assim, eu acho importante, né? Não existe um vibrador específico. Porque às vezes vem essas perguntas pra gente. melhor, né? Qual Qual é o melhor? melhor? Eu vou começar a usar agora? Qual que você me indicaria? Eu acho que é muito importante ter uma consulta antes para saber se a pessoa realmente conhece a anatomia dela, conhece onde tocar. E aí a gente consegue indicar o vibrador certo. O autoconhecimento, né? autoconhecimento. Afinal de contas, faz parte de todo esse Nada processo. que se resolva com as mãos também. Sim, Então, exato. a gente- é o vibrador, o primeiro a vibrador natureza de é qualquer muito um. perfeita. Temos duas! Para usar a imaginação. Ou mais também. Exato, ou mais. Ou mais, 20 ou depende. mais. Bom, queria agradecer mais uma vez de estarmos aqui. Muito obrigada pelas pessoas que nos ouviram, pelas pessoas que nos assistiram. A gente agradece muito. Então, lembrando, vocês podem mandar perguntas, histórias pro Sim. @sex.aria. Quem que é o sabe a nosso próxima pode ser Instagram. a sua. Exato, quem sabe a próxima história pode ser a sua, pode ser em forma de pergunta, um relato maior, fiquem super à vontade aí para contatar-nos. Então, pensando sempre no nosso próximo episódio, a gente fica aqui pensando e a gente pensou na possibilidade de falar sobre o chemsex, que são festas atuais que têm acontecido em uma troca, uma junção, na verdade, de drogas e sexo, e a gente quer alertar alguns cuidados que são importantes para a redução de danos aí nesse tipo de prática. Então falaremos sobre isso no Fiquem nosso atentos. próximo episódio. Fiquem atentos. Mandem histórias também. É isso aí, muito obrigada, meninas. Obrigada. As mulheres Que nosso poderosas, essencial, maravilhosas. né? Porque o O essencial é ter Essencial é ter prazer.